Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Diogo, esse é o Diego, esse é o Luiz. Nós somos estudantes de Engenharia de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba. E nós somos a equipe que concebeu e desenvolveu o SmartFair. Durante as últimas décadas, a infraestrutura urbana não acompanhou o crescimento populacional nas cidades brasileiras. E os sistemas de gestão de transporte público se mostraram ineficientes nesse sentido. A gente sabe que o serviço prestado nem sempre atende às necessidades da população e também a gente sabe que faltam dados para melhorar essa gestão do transporte público. E para resolver esse problema, a gente está apresentando aqui hoje o SmartFair. O SmartFair é uma solução que vai empoderar a gestão do transporte público com dados sobre as viagens de cada passageiro na cidade, tornando possível tomadas de decisão baseadas em dados reais e relevantes. E, além disso, o SmartFair também possui um sistema integrado de bilhetagem eletrônica para você poder pagar a tarifa com o cartão de transporte. Então, esse aqui é o nosso protótipo. Ele pode passar lá. Ele é um módulo que a gente utilizou para gravar o vídeo de demonstração. Teria um módulo desse ali na entrada do veículo, na catraca, e um na porta de saída. E daí, para fazer a demonstração hoje, a gente pensou numa simulação. Por quê? Primeiro, porque a gente não teria movimentação do veículo aqui, né? Então a gente precisa simular a variação dos dados de latitude e longitude e a leitura do odômetro. E outra questão é através de uma comunicação serial com o computador. Outra questão seria a comunicação com o web service. Como a gente optou por utilizar o módulo GSM de baixo custo, a aquisição do sinal não ficava muito estável. Então a gente já imaginou que poderia não funcionar o sinal aqui, então a gente fez a simulação para conseguir demonstrar. Então como é que funciona essa demonstração, né? Então a gente fez um programinha em Python que ele simplesmente vai simular as leituras dos sensores que tem ali de GPS e do odômetro também. A gente está usando a interface serial aqui. A interface serial é simplesmente para enviar esses dados de simulação. Então, por exemplo, a gente faz o ônibus andar, vai variando os valores que ele está enviando ali para o nosso módulo. Como se fossem os módulos GPS. Isso. Daí o ônibus para, a gente pode bater o cartão. Daí você pode ver no display que está esperando a batida do cartão. Quando encostar, ele mostra o saldo do usuário. Daí o ônibus volta a andar. E demonstra aqui também que ele deu o cartão, Isso. Daí, quando ele para... No desembarque, o usuário encosta o cartão de novo e vai mostrar a tarifa e o saldo restante no cartão. Ao mesmo tempo, o nosso módulo está gerando dados sobre essa viagem. Então ele gera em formato JSON que ele vai mandar por GSM para o nosso web service. No caso da simulação aqui, a gente está enviando pelo nosso sistema. E ali no nosso web service a gente já pode conferir ali que os dados foram enviados para lá. Eu vou atualizar a página aqui. A gente tem mais uma entrada no sistema. E o horário é compatível. O horário fica no TC0. Porque ele usa o horário de Greenwich. E daí os principais dados que ele pega é o timestamp, a latitude e longitude e o valor do odômetro. Ele pega esses dados na entrada e na saída. Então por isso ele consegue calcular várias coisas que ele vai explicar depois. Então, como que a gente fez para funcionar, para criar o nosso módulo, né? Então, o que tem dentro dele? Então, aqui tem um diagrama para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, tem a placa controladora. Temos o módulo de GPS, que vai enviar os dados de geolocalização para o controlador. O módulo GSM, que é para enviar os dados que são coletados para o nosso serviço web. O módulo Bluetooth, que a gente pensou nesse protótipo. Nesse protótipo a gente pensou como é que a gente vai pegar o odômetro do ônibus. Então, nós sabíamos que existia esse módulo, essa interface OBD2, que é padrão em todos os veículos hoje. Então, com ele você consegue pegar por Bluetooth a leitura do odômetro, né? Então, para validar o protótipo, a gente fez desse jeito, né? Claro que seria um jeito mais seguro, assim, né? Se fosse real. E também o display que veio no Shield mesmo, da NXP, e o leitor de RFID. Então, esses três componentes da NXP, né?
A placa de circuito impresso ali foi projetada no Eagle, então para que ela serve? Ela ajuda a gerar as tensões de alimentação da nossa placa e também dos periféricos e facilita as conexões, né? O firmware a gente desenvolveu com o LPC Express, como a IDE. Usamos a linguagem C com LPC Open, porque nós queríamos ter maior controle sobre o sistema, então a gente acreditou que seria uma ferramenta mais profissional. Para debug, por exemplo. Isso, e também tem o código no GitHub, caso vocês queiram dar uma olhada depois. Daí a parte do Web Service, que está aqui, a gente usou aqui o MongoDB, que é um banco de dados não relacional, e usou essas 3 frameworks em JavaScript para fazer a interface do site, a interação com o usuário. A gente usou ele porque é um sistema escalável, fácil de usar e é muito usado no mercado hoje. Também está disponível na nossa página do GitHub. E o nosso sistema de software de simulação foi feito em Python com interface gráfica em Qt, para constar. Tudo bem. Então, você pode estar se perguntando, né, o que você faz com esses dados, né? A gente tem muitas possibilidades porque tem muitos dados. É um Big Data, no final das contas. Uma das coisas mais legais que a gente pensou em fazer era justamente, com esses dados, você está mapeando toda a origem e destino de todos os passageiros na cidade. Se você acha uma concentração de pessoas que compartilham a mesma origem, o mesmo destino, a gestão do transporte público pode criar uma nova linha de ônibus para atender essa demanda e aliviar o resto das outras linhas. Além disso, você também pode modificar as linhas, alterar a rota para maximizar o número de pessoas atendidas que você está fazendo. Você pode usar o SmartFare para detectar e identificar horários de pico, para você saber quando você deve ou não deve colocar mais ou menos ônibus nas ruas. E também você pode simplesmente encontrar a ocupação no veículo, quantas pessoas tem dentro dele nesse momento, ou até mesmo a média de ocupação em determinado período de tempo. E é muito importante, sim, porque hoje em dia a mobilidade é um problema em qualquer cidade grande, assim. Então, mesmo a gente não pensar só no mercado no Brasil, a gente pensar internacionalmente que a nossa solução seria útil. Então, até hoje mesmo veio uma pessoa aqui que era da Argentina, ela comentou que lá também precisaria desse sistema, seria muito útil. Então, a gente acredita que é uma necessidade real ter esses dados. Até em Curitiba, não sei se você comentou no começo? Ainda não, eu vou falar. Sim, em Curitiba, como que a gente validou essa ideia, né? A gente foi até a URBS, que é a Urbanização de Curitiba, a empresa que gere o transporte público na cidade. E lá a gente teve a oportunidade de entrevistar engenheiro de trânsito, urbanista, e a gente perguntou para eles que tipo de dado vocês gostariam de ter para gerir o transporte público que vocês não têm. E a resposta foi imediata, eles falaram, a gente quer saber quantas pessoas tem no ônibus, a contagem de pessoas. E isso é só um dos dados que o SmartFare pode oferecer para eles. E dessa maneira a gente pode validar que realmente isso é uma necessidade real, é algo que as pessoas que realmente gerem o transporte público estariam usando. E além disso tem muitas outras vantagens no SmartFare, por exemplo, vantagens econômicas. Pode significar redução de custos para a tua cidade. De acordo com o principal jornal local da nossa cidade, a Gazeta do Povo, em 2014 a prefeitura estimou um custo de 6,3 milhões de reais para realizar uma pesquisa de origem e destino de passageiros, e uma pesquisa que só começou agora, 2 anos depois. E essa pesquisa vai ser realizada com fiscais anotando no papel onde que as pessoas estão entrando e saindo dos ônibus. E vamos combinar, essa não é a melhor forma de fazer isso. Com o SmartFare, essa é a prefeitura teria disponibilidade desses dados em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Sim, a gente pensou como é que a gente poderia usar a tecnologia que a gente tem hoje para gerar esses dados de uma maneira mais eficiente, mais realista e com um custo bem menor. Então, você implantar uma vez esse sistema e poder usar os dados várias vezes, fazer, por exemplo, diversas pesquisas semelhantes usando os mesmos dados, sem ter que fazer tudo de novo. Assim. Exatamente. O sistema já ia ter, inclusive, a bilhetagem incluída. Você ia poder mudar o seu... A gente poderia, inclusive, mudar como que é feita a bilhetagem, por exemplo, em outros países no mundo é feito por zonas ou por quilometragem, então isso também possibilita, exatamente, pode fazer isso também. A gente quer agradecer, a gente espera
Muito obrigado, SmartFair é uma solução para cidades inteligentes.